Fala, rapaziada, indo lá pra Barra da Tijuca, entrevistar um personagem sensacional, uma história muito gigante na seleção brasileira, por isso estou até levando aqui o manto sagrado para pegar um autógrafo. Supervisor Américo Faria vai contar pra gente o tempo todo que ele ficou na seleção, também trabalhou como técnico e agora a gente vai saber o que ele está fazendo. Eu espero que vocês gostem. Valeu! Américo, que isso, hein? Que tudo orgulho! Bom, tudo bem? Satisfação é minha aí. Papa títulos. Papa títulos, né, Marquinhos? Tem que respeitar. Não, foram alguns. Não, que isso. É porque a carreira foi longa e por isso é que tem essa quantidade. E essa camisa aí? Essa camisa aqui, o que você está vendo aqui? Estou vendo 5 estrelas. Só que uma é branca. É verdade. Essa camisa foi colocada, nós vestimos essa camisa após o jogo Brasil e Alemanha 2-0, que nós ganhamos, dentro do campo mesmo nós colocamos a camisa. Então eu coloquei que é uma camisa emblemática para, vamos dizer assim, para lembrar a vocês a comemoração de 2002, dentro do campo nós vestimos essa camisa. Caramba, hein? Que emoção. É isso aí. A curiosidade sempre que eu tenho é saber essa sua carreira vitoriosa, onde ela começou? Você, garoto, jogava bola, era bom de bola? Eu era lateral esquerdo, não era bom de bola. Sempre tive um condicionamento físico bom, então eu procurava ficar na marcação. Na marcação eu era bom. E isso foi até chegar, eu fiz educação física. Mas isso em que bairro era? Niterói. Niterói, celeiro, Niterói, São Gonçalo, celeiro de grandes atletas do futebol do Rio de Janeiro. Né? Qual clube? Onde eu comecei? Olaria. Comecei no Dente de Leite do Olaria, 1967. Fui até seguindo, galgando posição, até 1976 chegar no profissional. Em 76 eu tive a felicidade de fazer, o Olaria fez uma campanha muito bom. Lembra de alguns jogadores? Lembro, Hernani, que chegou à seleção olímpica, não era Lulinha, que jogou muito tempo, Fernando Pirulito. Ah, era desse time? Então o que aconteceu em 76? Eu vinha com um histórico de treinador já do juvenil na época. Fui chamado para dirigir o profissional. O time era o mesmo que veio do juvenil inteiro, mais o Fernando Pirulito, que era o jogador mais experiente. O Olaria conseguiu fazer uma campanha muito boa. Eu fui escolhido o melhor treinador do Rio de Janeiro dirigindo o Olaria. Então, para mim, foi uma coisa que me orgulhou bastante. Nesse mesmo ano, eu fui convidado para o Campeonato Brasileiro. Aí, na época, eu era o treinador mais jovem, com 34 anos, dirigindo um time no Campeonato Brasileiro. Fiquei em Alagoas até o final de 76. Mas qual time foi? CSA de Alagoas. Voltei e eu estava na praia e no final de 76 fui ligado do Flamengo para que eu fosse ao Flamengo. Eu fui lá. E na época fizeram um contrato comigo. Coutinho era o treinador do Flamengo. Caramba. Que o Coutinho iria para a seleção, que ele nunca foi técnico efetivo da seleção. Efetivo não, tempo integral com a seleção. Ele era treinador do Flamengo e convocava a seleção, ele ia para a seleção. Na época aventaram que eu poderia assumir o time quando o Coutinho fosse para a seleção. Aí fiquei lá 77, 78, 79. Aí nós tínhamos essa fornada que serviu de base para o Flamengo de 81. Começou aí. Aí nós tínhamos aí para surgir jogadores daqueles times lá, jogadores que chegaram à seleção brasileira. Leandro, Vitor, Andrade, eram jogadores Tita, eram jogadores dessa época aí. Como é que surgiu, por exemplo, o Leandro lá no Flamengo? Nós tínhamos os treinamentos lá na Gávea e de 15 em 15 dias, na época que não tinha o campeonato, a gente fazia as peneiras, que a gente chamava peneira,
Ali na saída da Ilha do Governador tem um campo dos fuzileiros assim à direita. Então nas segundas-feiras, era de 15 em 15 dias, a gente fazia um treinamento lá. E a comissão técnica ia para lá para ver, para assistir e tal, para selecionar. E teve um dia que nós fomos para selecionar, numa segunda-feira. O que aconteceu? Nesse mesmo treino, treinou Vitor e Leandro. 2 jogadores que, além de ir para o Flamengo, depois foram para a seleção brasileira. Aí levamos, eles foram treinar lá na Gávea, aí na Gávea junto com o elenco. E o Leandro, desde o início, é uma qualidade. Inicialmente ele foi selecionado para ser lateral esquerdo. Depois é que ele passou para a lateral direita. Mas a necessidade da equipe naquele momento era a lateral esquerda. Foi quando ele jogou, mas jogava em qualquer lugar. Então, a gente sabe algumas histórias do Leandro, por exemplo. Ele mesmo falou para mim que ele pegou um par de chuteiras com o Nonato, primo dele, 2 números a mais, um meião enlarguecido, shortinho de surfista. Ele falou que deu 3 treinos, em cada treino ele fez um gol e de lateral esquerdo. Sim, exatamente isso aí. Só que o primeiro treino que ele fez foi lá no campo ali na saída da Ilha do Governador, onde ele foi selecionado para ir para treinar com a equipe. Mas você tem razão numa coisa, porque eu sempre que ele fazia o treino, ele fazia aquele jogada, que tal coisa, e olhava para fora do campo para ver se eu estava olhando. Aí eu fingia que não estava, né? Aí terminava o treino, vinha e tal. E aí, professor? Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho mais, vamos dar um pouquinho mais de tempo, vamos ver como é que fica. Aí foi assim, tinha esse início que tinha essas histórias. Primeiro que ele fazia aquele jogado, olhava para ver, eu fingia que não estava olhando. Quando terminava o treino, que ele vinha e tal, eu disse, não, vamos ver. Mas por dentro estava meio joga demais. Jogava demais. Seu Américo, foi o quê? 76? 77, 78. E o que acontece? Uma característica, você vê que esse time, ele jogou depois, já no início de 79, teve uma subida, uma fornada com o pessoal do Infanto Juvenil, que na época era juvenil que ele jogava, antes não era Júnior. Então veio do Infanto Juvenil, que era o professor Júlio César, que era o treinador, e veio o Moser, meio de campo. Mas o Moser sempre já era alto. E no meio de campo, ali para formar o time, já estava mais ou menos completo. Eu estava precisando de zagueiro. Aí eu botei o Moser de zagueiro. Então você vê que depois o time que ficou sendo formado, você vê Leandro, Vitor, Moser, já um ano, 2 anos anterior, o Tita, Andrade, Adílio foi 1 ano anterior, né? E além disso, de formar todos esses jogadores, eu acho que eu tenho uma característica que eu sempre procurei ter amigos trabalhando, mas também profissionais competentes. Então eu tinha o professor Jairo Lopes, que era o assistente, preparador físico na época, né? O professor Júlio, que era o treinador do Infanto, o professor Enio Farias, que depois dirigiu as categorias do Flamengo e do Vasco da Gama durante muitos anos. O Bri era o meu assistente, Então o Lazzaroni estava junto, depois também fez parte dessa comissão técnica como supervisor. Então eu fiquei ali até esse período. Mas nesse período era treinador? Treinador do... Caramba, que carreira relâmpago, hein? Foi. Aí passou 77, 78, 79 e ficou essa situação. Aí eu recebi um convite, que eu tinha um amigo que era o Parreira, que tinha ido para o Kuwait para trabalhar com o Zagallo, e ficou como Zagallo saiu, ele ficou como treinador,
e me indicou para um dos clubes lá. Então eu fui, em 79, eu fui trabalhar no exterior pela primeira vez. E deixei com o professor Júlio, que assumiu no meu lugar, um elenco que foi bicampeão. Bicampeão, mas é de uma qualidade muito grande, muito grande. Tinha um centroavante, o Ronaldo, que era lá do interior do estado do Rio. Anselmo. Edson, ponta esquerda, que depois foi para o Cruzeiro lá, jogou vários e vários anos lá. Enfim, era um elenco com um grupo muito bom. Muito curioso que nessa época, né, é uma história famosa que o Vitor, mesmo sendo reserva do Andrade, foi para a seleção, né? Exatamente. Dois jogadores da mesma posição. Olha o nível, né? E sendo titular. Um era titular, um jogava, o outro jogava. Era o Andrade e o Vitor. E o Leandro, qualquer lugar, eu me lembro de um jogo que nós estamos jogando lá em Campo Grande. E naquela época, se não me engano, só podia fazer uma substituição, não podia fazer mais. O Leandro se lesionou. Aí não podia mais sair, disse, olha, fica lá na frente, lá, paradinho e tal, não pode sair e tal. Olha, se eu não me engano, ele acabou fazendo um gol. Era uma qualidade realmente... Eu queria fazer duas perguntas ao senhor. Ele falou para mim que ele só não jogou no Flamengo de goleiro. Procede isso? Procede. E foi o senhor que colocou ele na lateral direita? Porque se a gente analisar, Leandro, o senhor provou ele como lateral esquerdo. Provavelmente, sua posição, né? Sua posição. Provavelmente ele disputaria a posição com o Júnior. Não, mas o Júnior ainda estava um pouquinho distante, não foi ainda ali. Então, mas como que surgiu ele lateral esquerdo e para a direita? Não, eu mesmo, dentro da carência que o time teve, né, ele passou para a lateral direita porque eu consegui um outro jogador na lateral esquerda. Que era, se não me engano... Mas foi o senhor que colocou? Primeiro a colocar a lateral direita fui eu. Mas na Arábia foi para treinador? Treinador. Fiquei, o primeiro clube que eu fui foi o Salmiya, foi no Kuwait. Voltei e depois passei um ano aqui, depois voltei novamente, fui para um outro clube e ganhei título lá. Ganhei título lá. Quando eu voltei em 84, eu estava aqui, eu fui convidado, o treinador era o Zagallo, eu fui convidado para ser o supervisor. Agora, explica pra gente qual é o cargo do supervisor, o que ele faz num clube ou na seleção? O que acontece? Como é que eu me entendia na seleção? Eu tinha uma comissão técnica, era o Lazzaroni, Nelson, que faleceu recentemente, o Gilson Nunes, o Ademar Braga, o Luiz Henrique, Paulo Angione era o supervisor, e eu fui convidado para ser o supervisor, o administrador. Ninguém sabia que me deram um cargo de administrador. Na primeira reunião que eu fui, o que aconteceu? Eu falava, discutindo, conversando e tal, eu dando minhas opiniões também. Aí o Eurico, que era o diretor, saiu da sala. Aí eu peguei e disse, vocês vão disputar, dando opinião aqui, tudo bem. Mas, afinal de contas, eu que estou aqui, eu quero saber qual vai ser meu cargo, quanto é que eu vou ganhar e tal. Eu me lembro que a mesa era comprida, eu estava assim na ponta, eles fizeram assim, você não sabe? Não, nem nós, você está aqui para isso. Então, me deram esse cargo de administrador. Eu me entendia como um facilitador. Eu disse assim, tudo que eu, como treinador, desejaria ter para o meu trabalho, desenvolvimento do meu trabalho, eu vou procurar oferecer para a comissão técnica que está trabalhando. Então, no meu cargo, eu acho isso, um facilitador, fazer com que o Brasil jogasse e ganhasse ou perdesse dentro de campo. Fora de campo não ia ser nenhum problema. Porque isso aí, inclusive, eu passei a pesquisar o que tinha acontecido com as seleções anteriores. E eu vi que muitas vezes, muitas situações que redundaram ou acabaram como derrota dentro de campo,
o anterior, o histórico, não estava levando para que aquilo não pudesse acontecer. Então, eu entendo que a minha função era essa, de facilitador. O senhor participou de 6 mundiais, né? 6 mundiais. Qual foi o mais difícil para o senhor e qual que o senhor achou que ia ganhar e que não ganhou? O que eu achava que podia ganhar e não ganhou foi o 2006. Por quê? Bom, aí são situações que as coisas não acontecem por acaso. Você nunca tem uma razão quando você tem uma sequência de, vamos dizer assim, de mal-sucedidos. Aí lá na frente é o mal maior. Mas aquele mal maior nunca acontece se antes ter algumas situações que poderiam ter sido modificadas. Então, o que 94 foi uma situação, foi um grupo, cada grupo forma a sua personalidade. O de 94 era uma personalidade muito forte, foi um grupo sofrido. Eu acho que às vezes o sofrimento faz parte para alicerçar a força do grupo. E aconteceu isso em 94. E por aí, eu acho que um grupo que merecia melhor sorte é o de 2010. A gente meteu 1-0 na Holanda, jogando muito mais que a Holanda, e voltamos no intervalo, tomamos um gol e parecia que estava perdido. E em 98, todo clube e seleção que o Zagallo dirigiu sempre chegava entre os 4 primeiros. Impressionante, né? É impressionante o ser humano que acho que o mais vitorioso em futebol, o Zagallo. Mas você acha que o Lazzaroni foi injustiçado, assim, que ele até hoje ele sofre muita crítica? Com certeza, com certeza. Uma situação, a gente está dizendo, perdemos um jogo onde jogamos melhor. Naquele contra a Argentina, nós jogamos melhor que a Argentina e perdemos. Isso acontece também, isso acontece. Existem situações, vou falar para vocês aqui. Em 2000, qual é a grande seleção que geralmente o jornalista acha que foi da seleção brasileira? 82. Aí eu pergunto, aquela seleção de 82, que jogava isso tudo, era uma seleção equilibrada? O que é uma seleção equilibrada? Que tem força ofensiva e tem força defensiva. Aquela seleção não era uma seleção equilibrada. Jogava muito, mas defendia pouco. E quando chegou com jogar contra uma outra seleção de poderio, aconteceu que perdeu. Então, às vezes também, o ganhar ou perder, eu dizia, durante algum tempo eu exerci o cargo de coordenador de futebol da CBF, a base eu dirigia a base também, ganhamos muito título. Eu dizia sempre uma coisa para a comissão técnica: olha, eu acho que é a obrigação do Brasil chegar entre os 4. Agora, daí para frente, são uma série de fatores que ocorrem que pode redundar em vitória ou não, mas eu acho que chegar entre os 4 está de bom tamanho. E o que o senhor acha quando falam que 82 não ganhou, 86 também não, com o mesmo treinador? Aí depois, quando vence, fala assim, aí que começou o jogar feio, mas conquistar. Ô Sérgio, essa questão de jogar feio e jogar bonito é a questão da época. Aí eu pergunto a você, em 94, teve algum jogador que ficou de fora, que existia, era um talento no futebol? Não, eu acho que foi escolhido o que naquele momento tinha de melhor. E em 82 tinha uma sequência enorme, se você for ver jogador de talento que ficou de fora. Sim, então é um momento. É um momento, eu pergunto, tá bom, tinha algum jogador de talento que ficou de fora daquela seleção? Eu não me lembro, pode ser que você se lembre, eu não me lembro. Então é um momento, é você aproveitar o que tem de melhor no momento e fazer com que desse melhor do momento individual se forme
um grupo, se forme uma equipe que vai disputar. Futebol, seleção, a estrela é a seleção. No momento, você me perguntar se no futuro como é que vai ser. Se no momento você se não jogar fulano, não ganha. Acabou, não vai ganhar mesmo. Jogador, na seleção, ele tem que ser um dos 11. A seleção, a estrela é a seleção. Por que isso? Nós tivemos Pelé e não foi. Tivemos Garrincha e não foi. Então, o meu exemplo é esse aí. Eu acho que a seleção, a estrela é a seleção. No momento em que um jogador se sinta a estrela da seleção, não vamos ganhar. Não vamos ganhar. Eu digo que eu não sei como se ganha, mas com certeza eu sei como se perde. E vai por aí. E vai por aí. Então, numa seleção que tinha Pelé e não foi a estrela, né? Já diz tudo. O meu exemplo, minha argumentação é essa. Minha argumentação é essa. Essa relação, né, era você, Zagallo e Parreira, foi a dupla da sua... Essa comissão técnica era a comissão capaz. Carlos, Alberto, Parreira, Américo e Zagallo. Ou a seleção da paz, Parreira, Américo e Zagallo. São as... Você pode utilizar aí, capaz ou da paz. E o senhor acabou saindo depois junto com o Dunga, não foi isso ou não? Foi. Eu continuei, quando o Parreira saiu, ficou o Zagallo. Eu continuei com o Zagallo, depois o Zagallo saiu, passei 3 anos fora da CBF. Foi 1 ano no Fluminense e 2 anos no Palmeiras. Fluminense, fomos campeão na Série C. É um título que muito me orgulha. Até o pessoal não gosta muito, tricolor não fala disso, mas para mim tenho muito orgulho em dizer que eu participei daquela equipe que foi campeã brasileira da Série C. E é uma situação difícil você disputar um clube de massa como o Fluminense, de repente está na Série C, para disputar os estádios que nós fomos disputar os jogos e tudo mais, praticamente sem recursos. A época do Fluminense financeiramente estava muito mal. Eu acho que tem muito mérito. Quando eu trabalhava como treinador, e eu me despedi em 2014 como treinador do Boa Vista. Isso mesmo. Tá? E ganhei uma Taça Riozinho. Taça Riozinho, tá? Bem lembrado, né? Tá com 72 anos, 2014. E todos os títulos têm seu valor, né? Correto. Eu tenho uma coisa, eu treinava olaria e dava aula no colégio estadual. Tinha competição estadual. E competição estadual, porra, adia pra cá, pra lá, e acabou indo a semifinal para as férias. Porra, na Casa dos Marinheiros. Eu dava aula na Penha, o jogo na Casa dos Marinheiros. Pô, no dia do jogo, apareceram 7 jogadores só. Putz, 7 jogadores. Aí, botar o jogo lá, os 7 jogadores, botou 7. Aí, quando começou, o professor do outro time falando para bater, para expulsar, ficar com 6. Ele ficaria com 10, mas ficaria com 6, acabou o jogo. E eu tinha um jogador ali que não tinha um aluno que não jogava, mas ele sabia onde tinha um outro que morava perto ali na Penha. Ele foi correndo lá buscar o jogador para vir. Aí estava chegando, seria o meu 8º jogador, acabou sendo expulso. Aí ficou 10 contra 6. Eu ganhei o jogo de 2-1. Com 6 contra 10, eu ganhei o jogo de 2. Isso para mim, 7 contra 10, para mim são troços que... Entendeu? Pô, como é que você vai conseguir ganhar isso aí? E sua escola é essa, né? A sua escola é de uma boa defesa, né? Saber se defender. Você está falando uma coisa aí, porque normalmente quando conversa com o jogador, pergunta no jogador quando o treinador que dá orientação para o ataque. Normalmente o jogador recebe orientação de defesa. Vamos defender aqui. E ataque? Ataque fica por conta deles.
Eu já fui de uma escola diferente. Propiciar o máximo de oportunidade. Eu fico injuriado. O cara vai bater o lateral. O lateral até bater aqui pertinho da lateral, vem tudo espremido. Porra, bate pro meio de campo, porra. Por que tem que ser batido tudo no lateralzinho ali e tal? Porra, não é possível, não é possível. Ele, porra, não é, será que só eu que vejo isso? Então você vê o que é, tem determinado. Você fez isso, quando fez isso, 3 jogadores em movimento lá no... Porra, você tem 3 possibilidades ali, duvido que não possa bater um lateral bem batido. Vai bater um córner, aí você fica observando se tem alguma coisa treinada. Não digo ensaiada, que ensaiada, quem faz ensaio é a escola de samba. Treinada. Você observa, você não vê nada. Bate lá, bate aqui. Aí de vez em quando você vê algumas coisas e tal. Falta um pouco disso aí. Falta um pouco disso aí. Você trabalhar, a movimentação. Você tem o jogo, você tem posse de bola, progressão. Aí por onde é melhor progredir e finalização. Finalização não é chute. Às vezes o cara tá ali, porra, você vê, porra, o cara vai fazer a finalização, não é força, é jeito. Diz as Copas que participou. 90, 94, 98, 2002, 2006 e 2010. Caramba, hein? 2 títulos? 2 títulos e um vice. E um vice. Caramba, hein? Tive 4 Copas da América, 3 Copas das Confederações e muitos títulos de... Não estou contando vice, né? A não ser da Copa do Mundo. E a base tivemos algumas competições sub-20, sub-17, sub-15. Esse período todo eu fiquei 20 anos na seleção, 10 anos, 3 anos de intervalo, mais 10 anos, e graças a Deus nunca tivemos problema. Só títulos. Parabéns. Que carreira, hein? Muito obrigado. Que carreira, pelo amor de Deus. Não. Tem que ter até ajudante para trazer tanto troféu, né? Isso aqui é uma comenda que a CBF deu para todos os campeões do mundo. Coisa linda. Para e pensa assim, eu sou bicampeão, 2 títulos mundiais, né? No país do futebol é muita, né? Isso é muito privilégio, né? Muito trabalho, mas muito privilégio. Mas não é fácil. A gente entender que... Putz, pelo amor. Não, né? Isso é pra chorar, hein? Coreia, coisa linda. Que é, assim, após um título desses, você consegue dormir? Eu dormi 2 vezes com a taça. Uma foi depois da conquista lá de 2002 no Japão, porque no hotel, pô, todo mundo comemorando, festa, jantar e tal. Aí eu peguei a taça, fui dormir com a taça, escondi embaixo da cama. Escorei a porta do quarto por dentro e tal. Ninguém estava sabendo que estava comigo também. Foi essa a primeira vez que eu dormi com a taça. E a outra foi um dia que eu morava na Ilha do Governador e teve uma comemoração qualquer que foi levada a taça para o exterior. Quando voltou de viagem, o pessoal da Brinks não estava lá. Aí o jeito foi, eu levei para casa e dormi com ela. Olha que legal isso, hein? Pô, isso é lindo, né? Isso é lindo demais, tá doido? Copa América 2004. Copa América 97. Na Bolívia. Essa aqui significa muito para mim. 2014, Copa Rio.
Pelo Boa Vista. Pelo Boa Vista. Isso é sensacional. Com quantos anos? 72. E você acha que essa história da idade, às vezes a pessoa vai ficando mais velha e às vezes não é chamada, é um preconceito? Eu acho que é uma falta de inteligência. Porque uma coisa é você achar que o mais experiente está ultrapassado. Você tem que analisar se a pessoa acompanha e tal. Mesmo que tecnicamente talvez pudesse estar ultrapassado, mas a experiência ao longo desses todos os anos conta, eu acho que conta um pouquinho, né? Aqui está faltando a de 89, que eu não sei porquê. Não dormiu com ela, viu? Arábia Saudita, Copa das Confederações. Antes da Copa de 98. Alemanha, Copa das Confederações. África do Sul, Copa das Confederações. São 3. 9 títulos assim relevantes, né? 9 que eu não vi o resto. 94, FIFA, Copa do Mundo. 98, vice, França. Coreia e Japão, 2002, Copa do Mundo. E essa aqui foi uma comemoração que a CBF fez de 2002. Ela mandou cunhar essa medalha. E tem todos os membros de todos os jogadores, toda a comissão técnica, roupeiro, massagista de 2002. A CBF cunhou e tem o nome de todo mundo aqui. Eu acho que talvez seja difícil. Você, num momento só, você talvez tanta coisa junta, né? É relevante, né? Coisas que estão na história, né? Estão na história do... África do Sul, Copa das Confederações. Uma reportagem do Teta, comemoração de 25 anos do Teta. Venezuela, 2007. Itália, 90. Que lindo. E 15 anos da conquista de 2002. Aí. Faz aí você. Não falei que faço isso. Quem falou que faz você. Errou 3 tentativas para conseguir, né? E olha o tênis, olha o sapato. Pô, tá louco. Olha lá, prende com quem sabe. Essa bola ajuda também, né? Essa bola ajuda porque é bola de criança. Uma de cada vez. Vou deixar aqui. Matou o peito. Isso aqui, cara, a bola grudou no pé, rapaz. O aviãozinho, né? É. Como é que é a história do aviãozinho? Aí o que aconteceu? África do Sul, 1-0. Aí tinha um treinador da África do Sul, um baixinho, acho que era um irlandês, foi lá na frente do nosso banco. Tá bom. Aí África do Sul, 2-0. Aí a gente só olhou aquilo, ninguém falou nada. Fomos pro vestiário e tal. Zagallo deu a instrução que tinha que dar e tudo mais e tal. Ninguém comentou a atitude do cara. Aí começa o segundo tempo. 2-1. Aí o Zagallo ele ficava no banco, ele não ficava em pé, ficava sempre sentado. Nessa ocasião, ele ficou em pé lá. Aí 2-2, né? Aí o Zagallo virou pro banco. Esse baixinho, talvez se a gente fizer o terceiro gol, vou fazer um aviãozinho. Aviãozinho, porra nenhuma, vamos fazer uma esquadrilha.
Aí o Bebeto lá, quanto tempo? 5 minutos. Pô, aí aquela jogada dele que ele tem, que ele tinha, né? Tá, pô, 3-2. Quando ele fez 3-2, o Zagallo saiu, eu saí atrás, saiu o Primo atrás. Aí foi isso aí, foi a história do aviãozinho. Tinha um rapaz que tomava conta dos carros ali na Rua da Alfândega. E ele pintava. Aí ele fez da foto, ele fez a pintura e deu de presente. Pô, ficou bom. Pô, sensacional, isso é maravilhoso.